que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Versículo 13. Não matarás. Vamos orar? Feche seus olhos mais uma vez. Vamos clamar ao Senhor. Senhor, nós te louvamos, Pai, por esse momento, por essa oportunidade específica que o Senhor nos dá agora de podermos meditar na Tua Palavra. Ilumina, Pai, o nosso entendimento. Abre o nosso coração para que possamos compreender as maravilhas da Tua lei. Nós assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus queridos irmãos, volta e meia nós ouvimos ou somos informados acerca de situações trágicas, cruéis, de assassinatos que muitas vezes nos causam espanto. Eu lembro de uma situação que ocorreu há alguns anos num presídio lá em Manaus, quando foi veiculado alguns vídeos, né, de presos que foram decapitados e estavam ali brincando meio que de futebol com a cabeça daquelas pessoas. E eu falo isso, e eu sei que isso é pesado e nos choca, mas eu quero que você, claro, eu não quero aqui entrar no mérito dessa questão. Algumas pessoas vão dizer, mas eu não estou nem aí e tal, eles merecem estar lá. Eu não quero entrar nesse mérito. O ponto é, nós todos os dias recebemos notícias de pessoas que morrem, e quanto mais próximas essas pessoas são, ou o teor da crueldade, mais isso nos choca. Eu quero convidar você a refletir sobre a sua vida. E aí, de repente, você vai me dizer, mas pastor, eu nunca matei ninguém. Veja que o sexto mandamento, ele não tem apenas uma implicação material, externa, comportamental. Ele tem também uma implicação interior. Nós vimos no versículo 15 de 1 João capítulo 3, que se você odeia o seu irmão, a categoria que a Escritura traz para você é que você é um assassino. E isso deveria te chocar também. É claro, não tem a mesma repercussão social, é um pecado que nós muitas vezes acariciamos em secreto, odiamos muitas vezes pessoas e não verbalizamos isso para elas, mas diante de Deus, você é um assassino se você odeia o seu irmão. Nós precisamos considerar a interioridade também deste mandamento. Veja, nós começamos no domingo retrasado tratando sobre os mandamentos relativos aos nossos deveres em relação aos nossos irmãos. Nós vimos que os primeiros 4 mandamentos, eles são relativos aos nossos deveres para com Deus. Deus estava nos mostrando como a nossa relação com Ele funciona. Mas a partir do 5º, Ele vai nos mostrar como a nossa relação entre nós e os nossos irmãos deve funcionar. É muito importante que você lembre que Deus estabelece os seus mandamentos para o nosso bem. Sim, para a glória dele, mas também visando o nosso bem-estar. Olha o que diz lá em Deuteronômio 6, 24. O Senhor nos ordenou que cumpríssemos todos estes estatutos e temêssemos o Senhor nosso Deus, para o nosso perpétuo bem, para nos guardarem em vida, como tem feito até hoje. Então, eu quero que você olhe para o 5º mandamento, porque Deus está nos lembrando no 5º mandamento, ao honrar pai e mãe, Ele está nos mostrando que Ele se preocupa com o nosso bem-estar na sociedade. Ele se importa com isso. No 6º mandamento, Deus está estabelecendo ele para que o homem viva protegido. O 7º mandamento, que é o não adulterarás, Deus está mostrando que Ele se importa com a santidade e o bem-estar da família. No 8º mandamento, não furtarás, Deus está mostrando que Ele se preocupa com a segurança da propriedade privada. Quando diz não furtarás, Deus está dizendo, tem coisas que não pertencem a você, que pertencem ao outro. Por isso você vai perceber ao longo dessa exposição que a palavra de Deus, o evangelho, ele é radicalmente contrário ao marxismo. Ele é radicalmente contrário a essa perspectiva comunista que tem sido impregnada no nosso país. É contrário. Pastor, o senhor está
politizando o sermão. Não, não estou politizando. Eu estou apenas mostrando para os irmãos que o comunismo é uma religião diferente do evangelho. Deus está dizendo, tem coisas que pertencem a você e que não pertencem ao outro. Ele vai continuar. Nós vemos o 9º mandamento, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Deus está mostrando aqui que ele se preocupa com a nossa reputação. E o não cobiçarás para o bem do homem, livrando dele mesmo. Bom, hoje nós vamos refletir sobre o 6º mandamento. Não matarás. E em primeiro lugar, eu quero responder a seguinte pergunta. O que este mandamento não está ensinando? Importante dizer isso. Este mandamento não está ensinando que todo tipo, presta atenção, este mandamento não está ensinando que todo tipo de ação que tira a vida do outro é uma ação pecaminosa. Aí você vai dizer, mas pastor, não está dizendo aí não matarás? Daqui a pouco você vai entender. Existem meios lícitos de tirar a vida de alguém, existem circunstâncias onde tirar a vida de alguém não é pecaminoso? Sim. E aí nós vamos, primeiro eu vou citar aqui aquilo que diz o Catecismo Maior, e eu vou mostrar nas Escrituras isso. Na pergunta 136, diz assim, quais os pecados proibidos no 6º mandamento? Os pecados proibidos no 6º mandamento são tirar de qualquer modo a nossa vida ou de outros, exceto em caso de justiça pública, guerra legítima ou defesa necessária. Claro, aí a resposta continua, tá? Mas veja, justiça pública. Olha o que diz Gênesis capítulo 9, versículo 6. Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Meus queridos irmãos, eu preciso dizer para vocês, ainda que isso seja chocante, ainda que de repente você, depois de ouvir isso, diga, nunca mais eu volto naquela igreja. Eu preciso dizer para vocês, a Escritura, ela não é contrária à pena de morte. Estamos falando aqui de situação quando alguém, de modo hediondo, assassina alguém, tira a vida de alguém. Então, a Escritura está nos trazendo um princípio. E você vai dizer, mas isso está no Antigo Testamento. Vamos para o Novo Testamento? Em Romanos capítulo 13, versículo 4, Paulo vai dizer o seguinte, visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem, entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. É claro que a gente vai discutir a aplicabilidade disso no Brasil, mas um crente que conhece as Escrituras, ele não pode ser contrário à pena de morte. Dentro desses termos, dentro dessa condição, quando um indivíduo, ele comete assassinato. E aí, meus queridos irmãos, infelizmente nós temos vivido um contexto de injustiça no nosso país, porque não se observa aquilo que diz a palavra de Deus. Mas há uma outra situação, uma guerra legítima. Quando nós olhamos Hebreus capítulo 11, verso 32 ao verso 34. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais por meio da fé subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Veja, guerras existem por causa de um mundo quebrado pelo pecado. Entretanto, meus queridos irmãos, há situações em que a guerra é justa. Há situações em que nós precisamos nos levantar contra governos tiranos, contra governos que vão impor a morte, o terror. E sim, essas guerras são justas. A guerra, por exemplo, contra Hitler, a guerra, por exemplo, contra sistemas comunistas que escravizam seres humanos e matam a muitos.
A Escritura não condena o fato do indivíduo ser um soldado. Importante que a gente lembre disso. Quando nós vemos, por exemplo, Atos capítulo 10, a conversão de Cornélio, não há nenhuma indicação de que os apóstolos mandaram Cornélio renunciar ao seu cargo e procurar uma outra coisa. Quando nós olhamos, por exemplo, Lucas capítulo 3, versículo 14, a forma como João Batista se dirige aos soldados. Veja, também soldados lhe perguntaram, e nós, que faremos? E ele lhes disse, a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa, contentai-vos com o vosso soldo, contentai-vos com o vosso salário. Não há nenhuma indicação aqui do profeta João Batista dizendo, olha, agora que vocês me perguntaram o que é que deve ser feito, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Larguem as armas, larguem a vocação de vocês e vão trabalhar na biblioteca pública da cidade. Você não vê isso. Vão vender picolé na praça, você não vê isso. Um trabalho mais tranquilo, não. João Batista está orientando para que eles ajam, para que eles se portem com honestidade, com integridade. Então, guerras, elas são legítimas, se travadas por um governo legítimo, por uma causa valorosa, contra soldados e não contra civis. Mas nós temos também uma outra situação, e é importante a gente tratar sobre essas coisas, porque muitas pessoas usam equivocadamente o sexto mandamento, a legítima defesa. Olha o que diz o texto de Êxodo 22, versículo 2 e 3. Se um ladrão for achado arrombando uma casa e sendo ferido, morrer, quem o feriu não será culpado do sangue. Se, porém, já havia sol quando tal se deu, quem o feriu será culpado do sangue. Neste caso, o ladrão fará restituição total. Se não tiver com que pagar, será vendido por seu furto. Perceba, meu querido irmão, a questão aqui é quando você está numa condição, numa situação de vida ou morte. Uma coisa é o indivíduo que entra na minha casa e eu não sei o que pode acontecer, e ele então pega algo sem eu ver, não afetou minha família, ele saiu. Aí eu pego uma arma, vou lá para matar ele. Isso é proibido nas Escrituras. Porque isso é vingança. E aí você vai dizer, mas e a outra situação? A outra situação, ela é válida diante de Deus se a minha vida e a vida dos meus está sendo colocada em perigo. Uma coisa é o cara que pega o meu celular e ele então vai e eu espero ele andar um pouquinho, vou lá e mato o cara. Isso está errado, irmãos. Perceba, nós somos 8 ou 80. Nós falamos assim, não, é ou não é? Não, não é assim. Existem situações onde a ação de tirar a vida de alguém pode ser uma ação pecaminosa, mas existem circunstâncias onde você está se defendendo, onde a Bíblia não proíbe. Abre lá, por favor, no texto de Lucas. Lucas 22, verso 36. Eu acho legal os 10 mandamentos porque eles quebram uma série de paradigmas na nossa mente. Lucas 22, 36. Quem está falando aqui, meus irmãos, é Jesus. Ele está orientando os discípulos. E olha as palavras que ele fala. Então lhes disse, agora, porém, quem tem bolsa, tome-a, como também o alforje. E o que não tem espada, venda a sua capa e compre uma. Você acha que essa espada era de quê? É a espada das Casas Freitas, aquela espada de plástico, de brinquedo? Aqui, meus irmãos, estamos falando daquilo que na época era um instrumento letal. Com isso eu não estou dizendo, olha, meu irmão, saia daqui, vá na Amazon, nem sei se isso é possível, né? E compre uma arma na Shopee. Não estou falando isso. O que eu estou dizendo é que, sim, a Escritura, ela fundamenta o princípio da legítima defesa. Isso aqui não tem nada a ver com o político tal que falou, ou Beltrano. É o que a Escritura está nos mostrando.
E numa situação onde a minha família está sendo colocada em perigo, e se eu puder defender a minha família, e claro, não é o meu desejo, mas se for entre a minha vida, a vida dos meus, e a nossa vida é a vida da pessoa que está querendo matá-los e tirar a minha vida, meus irmãos, eu não tenho nenhuma dificuldade quanto a isso. Vamos neutralizar o indivíduo, ainda que seja letalmente, e eu ainda chego aqui com o coração pesado, mas grato a Deus, Senhor, obrigado pelo livramento. Nós vivemos, irmãos, uma era onde as pessoas, até mesmo dentro das igrejas, elas querem olhar para as Escrituras com os seus olhos, e não com aquilo que a Escritura está dizendo. É Jesus quem está dizendo, compra uma espada, meu filho. Jesus está falando isso. Então nós precisamos entender que o sexto mandamento, ele não está proibindo toda ação, melhor dizendo, de tirar a vida de alguém. O pastor presbiteriano James Boyce, ele comentando esse mandamento, ele diz assim: o sexto mandamento tem sido mal compreendido por muitos devido às traduções ruins da palavra hebraica hatsak, como matar. A palavra, na verdade, significa assassinar ou destruir. Esse mandamento deveria ser entendido como não assassinarás. A falta de compreensão sobre isso levou alguns a entender que a Bíblia condena todas as formas de matança. Alguém já assistiu O Último Homem? Lembra que no filme, o soldado lá, e o filme é legal, tem seus atos de bravura, mas ele não pega em arma, lembra disso? Ele não pega. E tem uma cena que ele é levado à presença de um comandante, e ele está lá no comandante e tal, e o comandante, que passa ali, num primeiro momento, a ideia de uma pessoa rude, ele traz a tradução correta. Ele diz assim, mas o mandamento não está dizendo não assassinarás? Porque é essa a ideia. É isso que nós temos aqui no sexto mandamento, ok? Então, ele não está nos ensinando que todo tipo de ação de tirar a vida de alguém é uma ação pecaminosa. Vamos seguir. Como nós descumprimos o sexto mandamento? E aí eu quero voltar à pergunta 136. E aí continuar. Ele vai dizer o seguinte: a negligência ou a retirada dos meios lícitos e necessários de preservação da vida. A ira pecaminosa, o ódio, a inveja ou o desejo de vingança. Toda paixão excessiva, a preocupação exagerada, comer, beber, trabalhar e recrear-se sem moderação. Palavras de provocação, opressão, altercações, agredir ou ferir fisicamente tudo que tende a destruir a vida de alguém. Você quebra o sexto mandamento quando você não preserva a sua própria vida, quando você não cuida da sua alma. O pecado, em última instância, é a quebra deste mandamento, pois ataca diretamente aquilo que Deus nos deu, a nossa alma. Negligenciar os meios de graça, negligenciar a leitura da palavra, negligenciar a oração, é sim atentar contra a própria vida, é atentar contra a própria alma. Provérbios 19:16 diz: o que guarda o mandamento, guarda a sua alma, mas o que despreza os seus caminhos, esse morrerá. Não cuidar da alma, não cuidar do coração, não alimentar a alma com a palavra de Deus, é quebrar o sexto mandamento. Não cuidar do próprio corpo. Olha o que diz o catecismo: toda paixão excessiva, a preocupação exagerada, comer, beber, trabalhar e recrear-se sem moderação. E aqui, meus irmãos, nós precisamos tomar cuidado. Eu não estou falando de uma questão apenas de estética, porque existem situações que levam pessoas a serem mais cheinhas do que outras. Permita-me falar assim, sem nenhum problema, sem nenhuma dificuldade, ok? Existem pessoas que são magras e que podem quebrar este mandamento, que comem exageradamente em todos os momentos, que não se cuidam. O esporte é uma coisa é algo maravilhoso, mas o esporte excessivamente é um atentado, é a quebra do sexto mandamento. Esportes são bênção, mas eu posso exagerar a ponto de destruir o meu corpo com o esporte.
Preciso ter cuidado com isso. Eu preciso ter cuidado. Eu preciso ter cuidado também com aquele esporte que coloca a minha vida, que expõe a minha vida levianamente. Eu estava vendo esses dias um vídeo, acho que muitos aqui viram, uma propaganda, acho que foi da Red Bull, que tá lá um paraquedista numa aeronave, e ele, simulando que estava dormindo, ele acorda, aí toma um gole de Red Bull e pula sem paraquedas. Vocês viram isso? E aí outros que estavam lá com paraquedas, né, vão lá e tal, e a gente olha, rapaz, esses caras que ficam andando em precipícios, que ficam andando de skate em cima lá dos prédios, né, prédios altíssimos, estão atentando contra a própria vida, estão lidando levianamente. A idolatria do trabalho, que leva o indivíduo a trabalhar exaustivamente, e ele acha que isso é uma virtude, isso é um atentado contra o sexto mandamento. Nós precisamos tomar cuidado, irmãos. Precisamos cuidar do nosso corpo, precisamos tomar cuidado com toda a paixão excessiva. Veja, ele está falando aqui também do contexto da bebida. Precisamos tomar cuidado com isso. Quando não preservo a vida do meu irmão, eu também estou quebrando o sexto mandamento. Olha o que diz o texto de Êxodo 21, verso 28 e 29. Se algum boi chifrar homem ou mulher que morra, o boi será apedrejado, e não lhe comerão a carne, mas o dono do boi será absolvido. Mas se o boi dantes era dado a chifrar, e o seu dono era desconhecedor e não o prendeu, e o boi matar homem ou mulher, o boi será apedrejado e também será morto o seu dono. O princípio aqui nós não podemos expor os nossos irmãos, o nosso próximo ao perigo. Não podemos. Eu tenho que preservar o meu irmão. Eu tenho que preservar o próximo. Então, quando você não está preocupado com o seu carro, antes você lida com o seu carro de qualquer maneira, mesmo sabendo que a qualquer momento ele pode causar um acidente, você está quebrando o sexto mandamento. Quando você está no carro e você fica no WhatsApp dirigindo, você está quebrando o sexto mandamento, porque você pode ferir alguém ali naquele momento. Quando o indivíduo bebe e vai dirigir, quando ele está não apenas no WhatsApp, mas falando no celular, ou quando ele simplesmente, na construção da sua casa, ele não se importa em receber pessoas na sua casa, quando a sua casa não está pronta para receber. Eu lembro de uma situação, irmãos, da casa de um irmão, que no terceiro andar era onde a igreja se reunia para momento de confraternização. E tinha não sei se é tipo um fosso, que é usado como uma corrente para ventilar o ar, né? Que vinha lá de cima. E era coberto era circundado apenas por uma grade que não segurava nada. Uma criança, por exemplo, João, passava ali, caía e morria. E eu lembro que na época, nós tínhamos o Pedro era do tamanho do João, e o irmão perguntou, mas pastor, por que você não vem mais aqui? Não, eu não vou enquanto você não ajeitar isso aí. Porque não dá para eu subir ali. Daqui a pouco meu filho vai e cai, e não é só meu filho não, viu, meu irmão? Tem outras pessoas aí, você tem que ajeitar aquilo ali. E aí se tem um texto lá de Deuteronômio, que trata exatamente sobre esse cuidado que nós devemos ter. O irmão foi lá e colocou uma tela, né? Amorosamente. Não ficou chateado comigo, não. Continuou me chamando para os eventos lá. Mas nós precisamos atentar para a vida do nosso irmão. Quando não cuido da alma do meu irmão e do seu bem-estar, quando sou indiferente em relação a ele. 1 João 3,15, todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Quando você evita as pessoas, quando você simplesmente odeia alguém, você está cometendo este pecado, você está quebrando o sexto mandamento. E aí você vai dizer, mas pastor, eu tenho que conviver com todo mundo? Não necessariamente. Não necessariamente. E aí você vai dizer, mas como assim? Não tem que amar? Sim, tem que amar, mas amar não necessariamente significa estar junto.
Porque há situações em que o outro não quer ter paz comigo. O texto de Romanos, capítulo 12, diz assim: do que depender de vós, tende paz com todos os homens. Há circunstâncias que não dependem de mim. Imagina, o indivíduo vai lá, abusa do seu filho, e aí, não, mas o evangelho diz que eu tenho que acolher, que eu tenho que receber. É isso que a Escritura fala, irmãos. É isso que a Bíblia diz. O seu marido, por exemplo, está te espancando. Ele está batendo em você. E eu quero dizer, ele está quebrando o sexto mandamento. Não, pastor, mas eu tenho que, né? Não é assim que as coisas são. Não é assim que funciona. Ele está atentando contra a sua vida. Você deve denunciá-lo. Na igreja, na esfera pública. Quando nós fazemos acepção de pessoas, por exemplo, nós estamos quebrando o sexto mandamento. Olha o que Tiago vai dizer, capítulo 2, versículo 8 a 11. Se vós, contudo, observais a lei régia, segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Se, todavia, fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores, pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que disse, não matarás, também ordenou, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Perceba que ele conecta a questão da acepção ao ato de você tirar a vida de alguém. Porque quando você faz acepção, você, de certa forma, está mostrando ali que você matou aquele indivíduo no seu coração. Não, eu não quero essa pessoa aqui. E isso é condenado nas Escrituras. O que falamos, por exemplo, meus queridos irmãos, do aborto? O aborto é condenado nas Escrituras. E nós temos muitas vezes, por falta de conhecimento bíblico, caminhado com a agenda do nosso tempo. Não, mas espera aí, é possível. E aí, meus queridos irmãos, é preciso nós considerarmos o fato de que aquela criança, independente da forma que ela foi concebida, ela é sim imagem e semelhança de Deus. Ela não tem culpa daquela situação. Nós precisamos considerar isso. O Salmo 139, versículo 13 a 15. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Todo ser humano é mostrado nas Escrituras que o Senhor é quem está formando. O aborto, meus queridos irmãos, é a quebra do sexto mandamento. É matar bebês, é a quebra do sexto mandamento. E a gente olha para essa situação e eu fico, às vezes, abismado como tem gente dentro da igreja que defende essas coisas. Para mim, essas pessoas não são crentes. Por isso, cuidado com aquilo que você abraça em termos de ideologia, cuidado com aquilo que você adota como predileção política, cuidado. Deus condena o suicídio, a eutanásia, que é tirar a vida, é o suicídio assistido, que é muito comum em muitos lugares, em alguns lugares da Europa. O indivíduo vai lá, ele lutou contra o álcool durante muitos anos e ele não dá mais para mim, ou ele está com algum problema de saúde, e ele então vai lá e passa um dia, é um negócio terrível. Ele passa um dia, ele toma a bebida preferida, ele come aquilo que ele mais gosta, aí chega uma pessoa, vai lá, dá umas 3 doses de coquetel, e aquela pessoa vai morrendo lentamente. Negócio terrível. Isso é pecado. Isso é quebra do sexto mandamento. Suicídio é pecado. O que dizemos, por exemplo, irmãos, de pessoas do mesmo sexo que se casam? Por quê? Aí você vai dizer, mas pastor, como assim? Isso
não é a quebra do 7º mandamento? Sim, é a quebra do 7º mandamento, porque o não adulterarás está proibindo ali qualquer relação sexual ilícita. Mas por que nós argumentamos aqui em prol de que casamento de pessoas do mesmo sexo é sim a quebra do 6º mandamento? Porque o lado positivo do 6º mandamento qual é? O lado negativo é não matarás. E qual é o lado positivo? Promova a vida. Onde há a promoção da vida num casamento homossexual? Não há. Então nós precisamos considerar isso. Ainda que o nosso tempo queira normalizar essas coisas, a Escritura as condena. Por isso, meu querido irmão, cuidado. Cuidado com aquilo que você tem lido, cuidado com aquilo que tem formado a sua concepção de mundo. Chegamos então na última pergunta. Como obedecemos ao 6º mandamento? Como? A pergunta 135, falando acerca dos nossos deveres, vai dizer o seguinte: o 6º mandamento exige os deveres criteriosamente, exige os deveres, esforçar-se licitamente para em tudo preservar a nossa vida e a dos outros, resistir a todo pensamento e propósito, subjugar todas as paixões, evitar todas as ocasiões, tentações e práticas que tendam a tirar injustamente a vida de alguém, de pela defesa justa, proteger a vida contra a violência, suportar com paciência a mão de Deus, sossegar a mente, alegrar-se no espírito, de comer, beber, medicar-se, dormir, trabalhar e recriar-se com sobriedade, de ter pensamentos caridosos, amor, compaixão, mansidão, benignidade e bondade, de falar e comportar-se de modo pacífico, cordial e cortês, de ser longânimo, estar pronto a reconciliar-se, suportar e perdoar pacificamente as ofensas, retribuir o bem pelo mal, de confortar e socorrer os aflitos e de proteger e defender os inocentes. Veja, Deus quer que você preserve a vida. Deus quer que você se empenhe para preservar não apenas a sua vida, como a vida do próximo. Por isso, meus irmãos, nós devemos estar prontos para cuidar uns dos outros. Devemos estar prontos para ajudar uns aos outros. Por isso que eu não canso de dizer aqui, o meu desejo é que Deus abençoe a nossa igreja, que Deus te abençoe, que você possa progredir academicamente, profissionalmente, e que isso seja uma bênção financeiramente para você, para que você possa, inclusive, ajudar pessoas. Quando nós damos um prato de comida para quem tem fome, a gente não está só fazendo uma obra de caridade, nós estamos cumprindo o 6º mandamento, preservando a vida das pessoas. Quando nós temos a possibilidade de abençoar alguém com um abrigo, quando nós temos a possibilidade de vestir alguém que não tem condições, nós estamos cumprindo o 6º mandamento. Deus quer que você valorize a vida, porque a vida é um presente de Deus. Deus quer que você tenha iniciativa para proteger pessoas em perigo. Deus quer que você cuide da sua saúde e da sua segurança. Nós devemos fazer isso. Perceba que ele trata também aqui, nesse mandamento, acerca da santidade do coração. Nós devemos resistir a pensamentos pecaminosos. Nós devemos rejeitar todo propósito homicida em nossos corações. Subjugar as paixões ordenadas. Evitar situações que nos conduzem a uma condição de violência. Por exemplo, se você sabe que você tem dificuldades quando você, numa partida de futebol ou de vôlei, ou em algum esporte, você, ao perder ou acontecer alguma coisa, você percebe que aquilo mexe com as suas emoções e que você fica iracundo naquele momento, você deve, obviamente, tratar o seu coração, e uma das coisas da tratativa do seu coração é evitar essas circunstâncias, evitar essas ocasiões. Você deve combater o ódio, a inveja e o desejo de vingança, cultivar o domínio próprio e fugir de ambientes e comportamentos que incentivam a violência. Você deve cuidar do seu corpo e da sua alma. Como, pastor?
Devemos pedir a Deus paciência em situações difíceis. Paciência, sossego mental. Olha que os nossos irmãos vão falar, sossego mental. Veja, os nossos irmãos do passado, lá no século XVII, eles já entendiam aquilo que a Escritura vai nos mostrar, que há uma conexão do corpo com a alma. Pessoas que vivem excessivamente preocupadas, elas adoecem. Elas adoecem. Isso não precisa de um psiquiatra dos nossos dias falar. A Escritura já nos mostra isso, irmãos. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos. Provérbios vai dizer que um coração alegre é remédio para o corpo. Então, preocupação excessiva não é uma característica. Ah, mas eu sou ansioso. Essa é a característica que eu tenho. Você deve lutar contra a ansiedade, porque a ansiedade é descrença no cuidado de Deus. Com isso eu não estou dizendo, olha, somos insensíveis aqui. Não, irmãos. O que nós mais temos feito ao longo do ministério é acompanhado pessoas que lidam com preocupações. Todos nós lidamos com isso em algum grau. Todos nós. Mas a preocupação crônica, a ansiedade, ela vai afetar o nosso corpo. Deus quer que você use a comida moderadamente. Há momentos de banquete na Bíblia? Há momentos de banquete. A Bíblia não está dizendo que você deve comer um pouquinho em todos os momentos. Não, existem momentos de festa. A Bíblia fala de celebração. O ponto aqui é quando você tem isso como um hábito. Deus não vai dizer que você quebrou o sexto mandamento porque um dia você precisou dormir mais tarde, porque você precisou se sacrificar um pouco mais para cuidar de alguém, para fazer algo lícito. Mas se você tem isso como hábito, você está mostrando que você não se importa com a sua vida. Isso é quebra do sexto mandamento. O que falamos, por exemplo, do uso de medicamentos, irmãos? O uso excessivo de medicamentos. Devemos ter cuidado. Devemos ter cuidado com isso. Cuide do seu corpo, cuide do seu coração. Nós devemos cuidar não apenas de nós, mas devemos cuidar também dos nossos irmãos. Sabe quando você... E eu fiquei pensando sobre isso em relação ao nosso momento que nós temos aqui, né? O nosso jantar. Nós precisamos também nos preocupar com aqueles irmãos que não podem, talvez, comer as coisas que nós podemos. Devemos nos preocupar com isso. De repente, algum irmão que está passando por um processo e ele não vai poder, por exemplo, comer pudim. Por um lado vai ser bom, vai sobrar mais para nós. Por outro lado, ele vai comer o quê? A gente precisa se preocupar com isso também. Porque daqui a pouco, irmãos, algumas pessoas podem deixar, e eu lembro que a gente viveu isso, né? Nós tínhamos o caso de, acho que era uma criança ou duas que não podiam comer a maioria das coisas que as crianças comiam. E muitas vezes eles não participavam das programações da igreja. E a gente ficou pensando, mas por quê? E aí, não, porque a gente... Então a gente tem que pensar numa coisa para eles também. Isso é cuidado. A pessoa tem um problema com açúcar que está afetando o corpo e ela precisa evitar isso que eu acabei de mencionar, ou bolo, alguma coisa assim, e você insiste, não, mas coma, é só um pedacinho, não vai dar problema. Você está quebrando o sexto mandamento. Meu irmão. Você tem que cuidar da saúde do seu irmão. Então nós precisamos preservar não apenas a nossa vida, mas devemos preservar também a vida do nosso semelhante. Talvez você vai ter que prender o cachorro porque você vai receber uma visita. São coisas básicas, mas que às vezes a gente não para pensar muito. Eu fico às vezes assim me perguntando o que é que passa na cabeça de um indivíduo que pega um cachorro de grande porte e vai para lugares públicos onde tem criança. E passa e fica lá com o cachorro perto da criança, e a criança morrendo de medo lá e o cara não sai de perto. O que passa na cabeça dessas pessoas, né, irmãos? Nós devemos cuidar do nosso próximo. Devemos cuidar do nosso próximo. De repente você vai ter que colocar uma cerca em volta da piscina para que as crianças não corram o risco de morrer afogadas. Um corrimão na escada. Bom, nós olhamos esse mandamento, ele traz muitas implicações. Se Deus permitir, na quarta-feira, nós ainda chegaremos nele e vamos tratar mais detalhadamente algumas questões.
Mas, olhando para esse mandamento, irmãos, nós não podemos encerrar esse momento sem olhar para o nosso Redentor. Porque ninguém cumpriu melhor o sexto mandamento do que Cristo. Mas olha o que é irônico. Veja, o sexto mandamento proíbe o assassinato. E o que é que Deus faz para salvar pecadores como nós? Deus usa o assassinato do seu filho para promover a nossa vida. Porque sim, é o que diz o texto de Atos. Ele foi entregue pelo desígnio de Deus, mas aqueles o mataram. E Deus usa isso na sua infinita sabedoria para trazer vida para mim e para você. Eu sei, meus irmãos, que nem sempre vai ser fácil amar o próximo. Que muitas vezes vai ser desafiador ter que lidar com o perdão. Mas eu quero te encorajar nessa manhã a olhar para Cristo e acreditar que nele você pode cumprir o sexto mandamento. Nele você pode amar o seu irmão. Nele você pode fazer aquilo que Deus requer de você. Que Deus te abençoe, meu querido. E que Deus te fortaleça. Em nome de Jesus. Feche seus olhos. Vamos orar. Senhor, nós te damos graças pela tua preciosa palavra, Pai. Nos ajuda, Senhor, a amar o nosso próximo, a cumprir o sexto mandamento. Fortalece, Deus, a comunhão do teu povo. Fortalece, Pai, a nossa igreja. Nos ajuda, Pai, a crescermos em comunhão uns com os outros. E abençoa-nos, Pai, nos dá sabedoria. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.